Este ainda não é o mapa da nossa lua cheia. Eu estou a projetar a partir do meu programa, de um dos programas de astrologia com que trabalho, mas queria começar por chamar a nossa atenção a um ponto. O nosso ciclo, o ciclo desta lua cheia que vivemos hoje, no dia 5 de novembro de 2025, nasceu numa lua nova e está no seu auge agora. Qualquer lua cheia é o auge de algo que iniciou pelo encontro dos dois luminares, do masculino e do feminino, do Sol e da Lua, num início que se chama astrologicamente conjunção, e nós chamamos Lua Nova. A Lua Nova que deu origem a este dia que estamos a viver e a estes céus que vamos ver de seguida, aconteceu no grau 28 de Balança, 2 ou 3 dias antes do Sol ingressar em Escorpião, onde está agora. E eu queria chamar a atenção para este grau 28, porque nesta lua cheia, que eu vou começar a projetar agora, e já começam a ver melhor, só aqui encolher. Então, nesta lua cheia, este é o mapa que temos para Portugal, para Lisboa, para as 13h19 de Lisboa, quando o Sol e a Lua se encontraram frente a frente, no máximo do ciclo. Nós observamos que Vênus está precisamente no grau 28, onde este ciclo iniciou. E muito bem trazido pela nossa Lúcia, os passos da união, porque quando trabalhamos balança, e foi aqui que o ciclo que estamos a viver iniciou, estamos a trabalhar a proporção dentro de nós, estamos a trabalhar o reconhecimento e a dança das dualidades e das polaridades em nós e a oportunidade das equilibrar, das reconhecer, das interligar, e acredito e sinto e reconheço nos céus de hoje que a proposta que nós temos em mãos é cada vez mais, e num lugar de tamanha intensidade, a proposta de nós caminharmos para estes passos de união, para esta unidade, para a unidade de vida que somos, para a unidade com o todo. Então, quando recebo Vênus neste mapa de hoje, do nosso encontro, no grau 28, onde de certa forma o Sol e a Lua plantaram uma semente há 15 dias atrás, mais ou menos, aproximadamente, num céu que trouxe uma qualidade, uma característica nessa altura que seria o que era o Marte bem domiciliada em Escorpião e a Vênus bem domiciliada em Balança. Nós tínhamos aí a proposta de um reequilíbrio entre as partes em nós, e nomeadamente entre os arquétipos do masculino e do feminino. Foi esta semente que o Sol e a Lua, a partir do grau 28 de Balança, plantaram em nós, com o potencial de nós trabalharmos cada um com as nossas ferramentas e com os nossos materiais para um ponto de equilíbrio, para um lugar de harmonia, para um lugar de proporcionalidade, de encontro entre tudo o que habita a unidade da vida. Então, vem-me muito o tema da integração. Ver Vênus hoje, neste grau, como patrona ainda no seu domicílio, a trazer as suas qualidades amorosas e o seu princípio magnetizador e agregador ao lugar do zodíaco que recebeu esta semente, é muito simbólico. Olhamos, e aproveito que estou a falar de Vênus, olhamos para ela e observamos que ela está numa condição bastante especial, está forte no seu domicílio por pouco tempo. Nos próximos dias ela vai mergulhar nas águas de Escorpião e também ela trazer processos proporcionais de transformação profunda para o valor, para a qualidade, para o valor venusiano, que é um valor de atração. Vênus atrai aquilo que quer magnetizar até si. Onde Vênus está para nós, ela está a magnetizar o que gostamos e o que, de certa forma, sentimos como benéfico à vida.
ela é o pequeno benéfico da astrologia tradicional. Então encontramos Vênus a fazer um quincôncio para Urano e Vênus a fazer um quincôncio para Neptuno. Neptuno, o planeta do absoluto, da universalidade, da unidade de vida e que mergulhou recentemente também novamente nas águas de Peixes, onde está a finalizar um ciclo extremamente importante para todos nós, que nasceu ao redor do ano 2012. Então nós estamos num culminar de um grande ciclo de Neptuno por Peixes, que tem cerca de 14 anos e que se dilui, ou de certa forma conclui, encerra pelos próximos meses até ao seu reingresso em Carneiro. Precisamos ter isto em mente, uma vez que também ele está aqui junto com Saturno, ainda não pulo para Saturno. Então temos um dedo de Deus, tem sido a assinatura clássica dos nossos céus, temos um dedo de Deus entre o planeta que nos aponta o futuro, o planeta que nos... Urano, não é? O planeta que nos aponta a mente superior, se podemos dizer assim, a mente inspirada, a mente de Deus, que nos aponta o futuro, e de certa forma que é o apelo para irmos além do conhecido, além do visível. Recordem que o último planeta que nós vemos a olho nu é Saturno. Urano representa o que está no desconhecido, o que não é visível, tudo aquilo que existe além do que os nossos olhos conseguem alcançar. É o apelo de alcançar uma visão que não se alcança com os dois olhos físicos, que se alcança com o terceiro olho, com a nossa intuição, com a nossa conexão com a vida do não visível. Então, este dedo de Deus aponta para uma Vênus forte que pede, que tem um ultimato de integração, de harmonização, de paz, de amor, de unidade, de reagrupar. O magnetismo puxa até si, Vênus está a puxar para a unidade. Ela também trabalha a favor junto com Neptuno. Eles são os dois emissários do amor, é Neptuno e Vênus. Eles falam de amor. A Vênus do amorzinho, se quisermos dizer assim, do amor mais da personalidade, mas não só, do amor mais humano. Neptuno é o amor divino, é o amor de Deus, é o amor da vida por nós todos. Então há aqui uma mensagem muito simbólica e uma necessidade, vamos dizer, de transcender aquilo que são os nossos valores. Eu vou trazer assim, aquilo que têm sido os valores que nós reconhecemos na vida precisam de se alçar acima de si próprios. Temos Urano e Neptuno bem ligados por sextil entre si, eles estão numa relação fortalecida que inspira o avanço, inspira o futuro, inspira a transcendência, inspira o ir além do conhecido. E Vênus, que está num lugar onde está forte, mas onde de certa forma está a receber quincôncios, que são aspectos que pedem transformação, que pedem transcendência também, que pedem alquimização daquilo que nós conhecíamos até há pouco como valores, para que se possam elevar, para que se possam tornar mais sublimes, mais subtis, mais ligados à verdadeira essência da vida. E daqui a pouco, quando ela entrar em Escorpião, nós começamos todo esse processo de transformação. Então, os reis do nosso céu hoje são principalmente o Sol e a Lua, que chegam neste auge, neste clímax de ciclo, ou seja, não há mais distância, é a distância máxima que eles podem alcançar um do outro e não há mais que a Lua possa receber do Sol. Ela está com a sua superfície completamente iluminada pela a luz de Escorpião. Entre Escorpião e Touro temos uma dinâmica. Escorpião, cá em cima, é regido tradicionalmente por Marte, modernamente por Plutão, e Touro é regido tradicionalmente por Vênus e não tem um regente moderno. Então, aqui estamos novamente perante os pares de opostos, Vênus e Marte, perante os arquétipos do masculino e do feminino, opostos em ação, são duas energias aparentemente opostas e contrárias, mas
nós sabemos que são complementares e que trabalham para a unidade, e neste encontro nós temos vamos dizer, estes arquétipos do masculino e do feminino estão num eixo fixo, de terra fixa e de água fixa. Escorpião é água fixa e touro é terra fixa. E, de certa forma, é o último, ou seja, em Carneiro nós temos novamente Marte do lado de Carneiro e Vênus do lado de Balança. E é um eixo de energia cardial que pôs qualquer coisa em movimento. E é o último eixo, Touro-Escorpião, onde Vênus e Marte se estão a polarizar. E é um eixo fixo. Então nós estamos numa crise fixa de transformação e de trabalho árduo para sublimar a natureza de Vênus e a natureza de Marte. Com a regência moderna de Plutão, em relação a Escorpião, nós temos uma chave implícita. Marte representa, vamos dizer, a vontade pequena do homem, movida pelo desejo, movida pelo instinto, movida pela necessidade de sobrevivência, movida pela necessidade de se alimentar, de combater, de se defender, de conquistar. E em Plutão nós temos representado o poder da vontade, mas é o poder da vontade do divino. Então, em Escorpião, nós temos um processo de rendição da nossa pequena vontade à grande vontade da vida. Seja feita a tua vontade e não a minha. Marte está num processo de refinamento e de transformação da sua natureza instintiva básica de defesa e de combate e de conquistar aquilo que o desejo pequenino em nós quer, para passar a servir o desejo da vontade, o desejo da alma, o desejo do divino, para servir a vida e não servir-se a si próprio. Ou melhor, para usar a sua vida para servir a vida maior em si, a vida do divino, e não para se servir a si próprio. Recordamos que pelo lado menos refinado de Plutão e de Escorpião, nós associamos Plutão e Escorpião ao controlo, à manipulação, ao poder sobre o outro, à ganância, ao querer ter posse sobre aquilo que nunca será nosso, porque quando aqui chegamos já cá estava tudo, e quando formos embora, tudo ficará para trás também. Então, de certa maneira, o que temos aqui em Escorpião e aquilo que o Sol está a trazer para nós como iluminação é a necessidade de nós travarmos o bom combate em nós para reconhecer as sombras em nós, para reconhecer a natureza do desejo inferior em nós, de forma a que nós possamos continuar e avançar transformados e a servir a vida como um todo e não de forma egóica, egoísta e egocentrada a servirmos-nos a nós próprios. Também subtilmente a natureza de Vênus, por estar oposta nesta lua cheia, a lua está em Touro, e a lua é um representante do feminino, é a grande mãe, é a cuidadora, é a que dá forma, a que gera. Outro aspecto em astrologia, outro planeta que nos fala da natureza do feminino é Vênus. Então a Lua está exaltada em Touro e, de certa forma, Vênus está convocada como a dispositora desta Lua. E também Vênus, neste eixo, tem um processo de refinamento. O refinamento de tornar os seus valores valores iluminados, porque Touro é o signo da iluminação. Quer isto dizer que quando este eixo funciona e quando o processo de Escorpião impulsiona o processo de Touro e vice-versa, a nossa relação com a solidez da vida, com a materialidade, transforma-se. E os valores de Vênus, que estão muito associados numa primeira escala, vamos dizer assim, numa natureza mais basilar, numa natureza mais instintiva, muito associados ao dinheiro, à posse, aos bens materiais, ao corpo físico, ao que eu toco, ao que eu consigo segurar,
Vênus é também alquimizada no processo, e recordem o dedo de Deus que eu apontei, é também alquimizada no processo, é também levada a Escorpião, porque evolui pelas perdas e pela transformação, já completa um pouco o raciocínio, e de certa forma também ela começa a valorizar, e todos nós temos sido tão trabalhados nisso, começa a valorizar a vida e os dons e as qualidades da vida a partir de outra natureza, uma natureza mais qualitativa e menos quantitativa, uma natureza mais da essência e não tanto da forma, mas é um caminho e uma aprendizagem. E perante esta lua cheia, e recordamos também, trazemos para a equação, esta é a lua cheia que faz, eu vou ousar dizer, que completa o ciclo da lua cheia de Vesak. De certa forma, ou seja, quando estávamos no Festival de Vesak, o Sol a partir de Touro ilumina a Lua em Escorpião. Nós estamos na outra face da medalha, a face que nos diz que tudo o que nasce um dia morre. Tudo é cíclico e é a grande aprendizagem do eixo de Touro-Escorpião, e a mensagem de fundo desta lua cheia é que todas as formas se transformam, todas as formas se modificam, todas as formas têm um prazo, uma validade, um fim. Por mais que seja longo ou que seja mais curto, tudo o que nasce e começa no mundo das formas, um dia encontra a sua transformação. Então, temos uma lua em Touro que fala de necessidade, de segurança, que fala de estabilidade. Touro é o signo da estabilidade da matéria. Em Touro buscamos a segurança. E temos um Sol de Escorpião a apontar para a lua e a dizer: podes agora constatar que tudo o que é forma, eventualmente, um dia se transforma. O que quer dizer que a segurança apontada por Touro não pode ser uma segurança baseada naquilo que está no exterior, na forma, no corpo físico, na materialidade, na quantidade. Precisa de ser uma segurança desenvolvida pelos materiais e pelas qualidades imutáveis e essenciais da natureza da vida. Essa parte imutável em nós, que existe em todos nós e que não depende do clima, não depende do lugar, não depende da forma, não depende do que tem, depende do que é na sua essência. Então estamos todos a ter que desenvolver e contactar e consolidar uma segurança basilar que nos nasce de dentro da essência e não dos jogos de poder e de posse que estamos habituados a travar na vida humana e na vida da Terra. Então esta é a mensagem mais gritante deste céu. É um céu tremendamente tenso. Temos imensas oposições, temos quadraturas em T, eu vou apontar. Então, a primeira oposição que temos é precisamente entre o Sol e a Lua, e é esta dinâmica que eu apontei há pouco, da necessidade de transformação, da necessidade de reconhecer a natureza transformativa, gosto muito desta palavra, de toda a existência, de tudo o que é forma, e a natureza permanente, o átomo permanente, vem-me assim, a natureza permanente da essência, daquilo que é imutável em nós. Nós estamos em tempos que vão desafiar a nossa relação com aquilo a que atribuímos segurança fora de nós, de forma a que nós nos viremos para dentro. Recordamos as retrogradações especiais que vão começar a existir durante o mês de novembro, nomeadamente a de Mercúrio, o planeta da mente, e a de Júpiter, que nos vai levar até março do próximo ano. Então, passo para a oposição seguinte, e a oposição seguinte para onde olho é a oposição de Marte exata com Urano. Urano que também ele daqui a poucos dias regressa a Touro e vem finalizar um longo ciclo que começou em 2018 para todos nós, nomeadamente em maio de 2018, quando ele ingressou. E que a próxima vez que vai estar em Touro, quando dali sair, em abril do próximo ano, vai ser em 1102, 3, coisa que o valha. Então, nós estamos num período tremendamente especial
para nos desapegarmos da vida das formas, pelo menos da consciência de segurança que lhe atribuíamos, e para passarmos a viver a partir de uma fixidez interna que nos vem de cima e de baixo, que nos vem da terra e do céu, que nos vem do pai e da mãe, que nos vem da essência e não da vida exterior. Nesta tensão, ok? Sempre que Urano e Marte estão presentes, há uma grande intensificação, é um aspecto que muitas das vezes é experienciado como imprevistos, como agressividade, como intensidade, como eletricidade extrema. Em Portugal hoje tivemos eletricidade extrema nos céus. Nesta oposição, nós vemos a necessidade também, Marte acabou de chegar a Sagitário, está a depender agora de Júpiter, e sabemos que Sagitário representa a busca pelo sentido, e Marte é o guerreiro, e o guerreiro chegou ao signo do sentido, da direção, da verdade, da essência que se busca como sentido e verdade para a vida. E esta oposição com Urano, no meu entender, representa toda a mudança nesta forma de avançar pela vida adentro, toda a mudança e todo o reposicionamento da nossa busca na vida, que precisa de ser operado e que está a ser operado pelos próximos meses para que nós possamos avançar nas qualidades da vida nova a partir de um novo lugar. E ele acabou de sair de Escorpião, não é? Regenerado à partida das águas de Escorpião. Então estamos a precisar de apontar, vamos dizer assim, a flecha do nosso guerreiro para um novo sentido, um sentido que seja integrativo. Eu sempre que vejo oposições, vejo que duas energias estão no seu extremo máximo, como na lua cheia, duas energias no seu extremo máximo que precisam de encontrar uma via de trabalharem a favor, honrando a sua individualidade e combinando a sua potencialidade para irem mais longe. Então, o futuro e a nossa coragem para o desbravar estão a pedir unidade, integração, união, como estava na nossa frase de abertura. Também Mercúrio está nesta oposição, e aqui temos uma relação mágica também e um apelo de integração. Uma relação mágica porque Sagitário é regido por Júpiter, mas Gêmeos deste lado é regido por Mercúrio, e Mercúrio tem uma relação de oitava na astrologia com Urano. Urano é a mente superior, a mente do divino. Mercúrio refere-se à pequena mente. Nós temos a necessidade de fazer uma síntese entre a pequena mente e a grande mente em nós, entre a mente racional, lógica, concreta e analítica, que precisa de funcionar bem na nossa vida, mas não é ela que comanda. Quem comanda é a mente que tudo sabe. Então está a ser necessário, e de certa forma estamos aqui também a travar um duelo entre a nossa natureza da mente e a necessidade de a elevar e de a religar com a sua oitava. E recordamos, não é, que vamos ter a retrogradação do Urano a entrar em Touro, o que põe estes temas da Vênus, da segurança, da materialidade da vida novamente na equação pelos próximos meses, e também temos Mercúrio a retrogradar a partir do dia 9 e que irá viajar novamente até ao grau 20 de Escorpião e demorar um tempo lá para dezembro. Ele avança de novo a partir do grau 5 ou 6 de Sagitário, mas temos este período de reflexão, profunda reflexão, para podermos integrar e para podermos sanar a relação entre a nossa grande mente e a nossa pequena mente. E é uma batalha, uma nova batalha, Marte a 0 de Sagitário, que nós estamos a travar. É uma batalha da luz. O Marte, quando chega a Sagitário, passou o seu processo de regeneração, fez o seu processo de alquimia, ou pelo menos teve o apelo de o fazer, e quando chega a Sagitário, é um Marte regenerado, que à partida deverá já estar ao serviço de Júpiter, ou ao serviço da luz, ou ao serviço do Rei dos Céus, que é isso que Júpiter também é, ao serviço da vida maior. Então, estas tensões, há bocadinho não falei do dedo de Deus e escapou-me trazer algo muito, muito, muito importante, a oposição de Vênus a Quiron.
Quiron em Carneiro, que já falei aqui nos nossos encontros várias vezes, e Vênus no lugar onde estava a nossa lua nova há 15 dias, continuam, ou estão neste mapa, nestes céus, em oposição, continua a haver uma necessidade tremenda de nós olharmos para as nossas dores, para as nossas dores existenciais, para as nossas dores de nos sentirmos separados da vida, de nos sentirmos sozinhos, separados, é a melhor palavra aqui, porque carneiro é a dor existencial de me sentir separado da fonte, separado da vida, separado da unidade. E mais uma vez temos a necessidade de fazer grandes curas nos temas de integração, em termos de Vênus, que é, de certa forma, aquilo que nós sentimos como o que é bom, o que nos nutre, o que de certa forma nos faz sentir que a vida é boa, e aquilo que nos dói por nos sentirmos separados. E estamos no momento em que nos sentimos longe, se nós estivermos a olhar a partir de Quiron, estas dores sentem-se longe das coisas boas da vida, daquilo que faz a vida valer a pena. Então nós estamos a operar uma grande transformação e uma grande cura em nós, que permite que nós possamos reintegrar de novo as polaridades, reconhecê-las e completar o diálogo que falta para nos sentirmos religados e em unidade de novo com a unidade da vida. Outra oposição marcada nestes céus é a oposição de Plutão em Aquário, que por aqui está e vai permanecer, e que começa, ou que está, Júpiter começa a formar uma oposição com Plutão. Ainda é uma oposição que tem alguma orbe, que tem alguns graus de distância, mas é muito importante, porque aqui nós temos, de certa forma, o planeta do sentido e o planeta do poder da vontade. Plutão a operar as transformações necessárias na nossa relação com a vida do coletivo, da humanidade, da nossa dimensão maior que nós próprios, maior que a nossa existência pequenina, e Júpiter a partir de Caranguejo, que tem estado a operar uma religação com com o princípio fundador da existência em nós, com o princípio fundador da vida. Eles estão a precisar de se religarem também. De certa maneira estão antagónicos, estão contrários, porque de um lado Júpiter em Caranguejo, quando eu não tenho uma relação com a vontade do divino, Plutão, quando eu tenho uma relação só com o que eu quero, posso e mando, e o que eu quero controlar da vida, eu penso em Júpiter em Caranguejo como deixa-me cuidar do meu quintal, da minha família, daquilo que me é próximo, só me importo com o que me é próximo, não é? E nesta tensão eu vejo a necessidade de nós começarmos a cuidar da família humana e juntarmos a direção, o sentido e o propósito da nossa vida com o poder da vontade que nos chega para o bem maior, para o maior número, para o máximo de pessoas, de seres, de vida, ok? E esta tensão ainda só está a começar, o Júpiter vai retrogradar, vai desviar-se um pouco dela e vai se formar mais exata a partir de 2026, no verão de 2026. Para onde quero olhar também, temos precisamente, e devia ter trazido há pouco quando falei de Vênus, uma quadratura em T, ou seja, há uma quadratura de Vênus para Júpiter, há a oposição que acabei de falar com Plutão, e há uma quadratura de Plutão para Vênus, que se vai intensificar à medida que Vênus for entrando em Escorpião. E nesta quadratura, uma quadratura em T, fala sempre da tensão máxima entre dois opostos, que desemboca, vamos dizer, num ponto, neste caso o receptor é Vênus, que está a receber o desconforto desta oposição. E também é ela que tem o potencial para sanar esta tensão, esta quadratura em T. E quando pensamos nisto, pensamos que há uma relação especial de Vênus e de Júpiter. Vênus a benéfica menor, Júpiter o benéfico maior. Então, quadraturas representam ajustes, tensões que levam à ação, levam à necessidade de pôr em movimento mudança, que geram fricção para o avanço, para mover, não dá, eu costumo brincar, é como nós estarmos a caminhar com uma pedra no sapato, não dá para continuar a andar sem parar
descalçar o sapato, tirar a pedra e reiniciar a marcha. Então, esta tensão de Vênus com Júpiter está-nos a chamar a atenção para algo que precisa de ser corrigido, vamos dizer, uma ação corretiva na relação com o sentido da nossa vida e os valores basilares que ela transporta ou que nós transportamos em nós. Estamos a ter que encontrar vias de se sanar este desconforto entre os dois benéficos, e Vênus em quadratura com Plutão, sempre que temos Vênus-Plutão, temos uma intensificação, vamos dizer, dos valores, da passionalidade, do medo de perder, do medo de não ter, daquilo que achamos que estamos a perder. E saibamos que Plutão sempre ganha, porque Plutão é a força mais irresistível do universo. Então, não adianta segurar quando falamos de Escorpião, quando falamos de Plutão, precisamos de abrir a mão, precisamos, de certa forma, abrir a mão àquilo que tanto quereríamos manter e possuir ou garantir como nosso. Então, Plutão convida sempre às perdas e convida sempre a libertar e a largar. Plutão é a força magnética, mais magnética do que a Vênus, que nos obriga a um processo de deixar ir, de entrega, de rendição, de transformação profunda. Ok? E há algo que se evoca quando eu penso em Vênus e Plutão, que é uma imagem mitológica, é uma figura mitológica que se chama Perséfone e que era uma virgem. Era filha de Ceres, segundo me recordo, e que foi raptada por Hades para o submundo, e nesse processo ela foi violada, perdeu a sua inocência, mas ao mesmo tempo que a perdeu, recebeu na troca, no processo de adultez, de amadurecimento, ela recebeu o reinado do fundo do céu, dos infernos, o reinado de Hades. Ela tornou-se a rainha. Então há sempre um processo, vamos dizer assim, de transformação profunda quando vemos Plutão em ligação com Vênus, uma transformação que nos leva para baixo, para os infernos, para a profundidade em nós, que nos leva à perda da inocência, mas que nesta perda da inocência nos traz uma grande transformação e um crescimento jamais atingível se não houvesse este processo de perda de inocência. Então, se quiserem aprofundar, o mito de Perséfone é muito interessante, especialmente quando falamos do eixo Touro-Escorpião, quando falamos de Vênus-Plutão. É muito significativo pensarmos que todos nós estamos, de certa forma, a perder a nossa inocência, a perder o nosso estado virginal, não digo isto com uma conotação negativa, mas digo isto, nós estamos a fazer um mestrado, estamos a fazer uma graduação para nos desapegarmos, vamos dizer assim, de um estado nosso que não tem mais como trazer evolução, que não tem mais como trazer crescimento e que, como tal, vai nos fazer descer ao mundo de Hades ou ao mundo de Plutão ou à forja de Vulcano, que é o regente esotérico de Touro, por sinal, não é? Que nos vai levar a um processo de mudar de forma. E se imaginarem na forja de Vulcano, não deve ser leve estar no processo de ser moldado pelos instrumentos da forja, pelos instrumentos de Vulcano. Então nós estamos, de certa maneira, neste processo de moldagem que é feita no fundo do céu, no mundo de baixo, através da alquimia profunda que acontece em nós, que vem com grandes mudanças, mas que mantendo, e eu acho que esta é a mensagem matriz deste céu, mantendo o fogo aceso, mantendo o propósito, a intenção, a visão, o sentido original, fundamental, essencial da nossa vida, eu gosto de dizer, mantendo o fogo aceso, o nosso altar interior, vai valer a pena e nós vamos passar por este processo de transformação profunda para chegar a lugares que de outra forma não podemos aceder, e a vida está a chamar muito por nós para esta grande transformação. O que mais não falei? Também Quiron está em quadratura com Júpiter, então também temos uma quadratura em T com Vênus, oposta a Quiron
e a saída desta quadratura em T é Júpiter em Caranguejo, então a saída para as nossas dores existenciais, para acharmos que a vida está sempre do outro lado e na outra margem, aquilo que valorizamos, o que queremos alcançar, o que é bom, o que valorizamos na vida, o que nos dói, por de certa forma sentirmos que estamos privados, a saída é que nós possamos mergulhar na essência, no âmago da nossa existência, na fundação basilar do nosso ser e encontrar um sentido e propósito para tudo aquilo que estamos a viver. Continuamos com um trígono bem marcado, desta volta, é um trígono, já não é totalmente em água, porque os dois já saíram, Marte e Mercúrio já saíram da água, embora Mercúrio ainda lá vá voltar, e este trígono se volte a intensificar, continuamos com um trígono de água entre Júpiter, Neptuno e Saturno, Saturno que também já está em Peixes, que já tínhamos falado antes, e que também representa um processo de grande sanação e de grande finalização, vamos dizer assim, de uma vida velha, de uma velha estrutura, de algo da forma que precisa de se diluir. Eu gosto de olhar para Saturno em Peixe e pensar que ele está a falar de um compromisso de alma que todos nós transportamos em nós e que estamos a precisar de resgatar. Quando o Neptuno se junta na equação, então nós sabemos e sabemos o que vai acontecer com Neptuno e Saturno no próximo ano, a partir do grau 0 de Carneiro. Nós sabemos que há uma vida velha a ficar para trás, que há camadas de nós, percepções, compreensões, histórias que já não fazem parte do nosso caminho, experiências que já estão saudadas, karmas que estão a terminar, processos que estamos a findar e que de certa forma precisam de ser evaporados, ou precisam de ser diluídos em peixes para poderem ser evaporados, talvez, no fogo de carneiro a partir do próximo fevereiro. Então, as águas que estão a cair dos céus abundantemente para Portugal neste dia e ao redor destes dias, estão precisamente a sarar, a lavar, a sanar, a pacificar, a levar, a diluir, a fazer escoar tudo aquilo que já não tem lugar neste novo tempo, não vou dizer nova vida, vou dizer novo tempo que se está a abrir para todos nós e que talvez nem todos nós estejamos prontos para o ver, mas ele está disponível para todos nós. Então, uns céus muito, muito, muito tensos, com alguns trígonos também bons entre as energias de Marte, Mercúrio, com Saturno e com Neptuno. Temos o sextil da Praxe que tem estado connosco, o sextil entre Plutão, Saturno e Neptuno e o próprio Urano. Eu vejo aqui um indicador favorável e de boa consolidação entre os planetas lentos e Saturno também, a puxarem estas dinâmicas para o futuro, para a frente, para o novo, a dar incentivo a que nós possamos aproveitar os ventos da mudança para nos alçarmos acima de nós mesmos, mas nós ainda estamos no processo de lidar com as profundas transformações, com as profundas metamorfoses dentro de nós e com tudo aquilo que temos que desapegar, largar, curar, entregar, abrir mão e confiar. E creio que é assim que encerro a minha partilha. Penso que já tomei um pouquinho mais de tempo do que devia, vou interromper um compartilhamento, passar a palavra à nossa querida Lúcia Helena e agradecer, desculpem se me estendi muito, agradecer muito a oportunidade de partilhar convosco.